de checagem 2 da disciplina Laboratório de Sistemas Operacionais. Para o PC2, a ideia era fazer inclusões e adaptações nas plataformas de hardware e software para suportar o desenvolvimento do SO, né? Então, a plataforma de hardware é o projeto no Quartz, que eu fiz o meu processador, e a plataforma de software é o compilador C-, que eu também fiz numa disciplina anterior. Sendo assim, aqui está um resumo, primeiramente, das inclusões e adaptações na plataforma de hardware, depois eu falarei da plataforma de software. Então, eu fiz a adição de algumas instruções, né, div, mul, xnor, slet e jr, pois o compilador gerava elas, mas elas ainda não estavam, né, na unidade de controle, o processador ainda não tratava elas, então eu adicionei. Eu fiz uma alteração na memória de dados, né, transformando ela, ao invés de single clock, em dual clock, tendo um clock para escrita e para leitura. Eu vou entrar mais em detalhes mais à frente. Para a memória de instruções, eu transformei ela, né, do modelo de ROM para o modelo de RAM, né, para ela ficar similar à memória de dados. Também alterei o tamanho dessas memórias, né, alterando a largura, né, a quantidade de bits do endereço. Então, né, eu troquei de 6 bits, que eram 64 slots em cada memória, para 9 bits, que dão 512 slots. Eu também fiz adição de algumas novas instruções para controle do sistema. Também criei os novos módulos, né, para suportar o SO. Então, a BIOS, HD simulado, o contador de Quantum, alguns somadores, enfim, diversos módulos auxiliares que eu vou falar durante essa apresentação. Bom, já no compilador, né, a plataforma de software, eu corrigi primeiramente a conversão de números negativos para binário, né, fazendo o complemento de 2, que você inverte os bits e soma 1, pois isso não estava funcionando anteriormente. Eu alterei a geração de endereços do compilador agora para um modo relativo, né? Então, se você quer andar para trás, né, e 3 instruções para trás, o endereço que ele gerará será -3, e não mais o endereço absoluto da nova posição. Eu fiz isso, pois é assim que o meu processador trata, né? E, além disso, né, eu atualizei a geração do código assembly para input e output, afinal eu implementei o módulo de entrada e saída para o sistema de hardware, então eu precisava, né, que essas funções fossem mapeadas para as novas instruções que eu criei. E também, né, eu alterei o compilador para dar suporte às novas instruções que eu fui criando para o processador, né? Bom, as novas instruções, né, tem as que eu havia falado, eu adicionei div, mul, xnor, slet, jr. E também, aqui em verde, tem as syscalls que eu adicionei, in, out, wait, out, hd to reg, reg to hd. Essas em verde eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco. Então, primeiramente aqui, qual seria o cenário ideal, né, para o projeto final dessa disciplina? Seria que eu conseguisse, ao ligar o sistema, que o processador recebesse instruções inicialmente da BIOS, pois elas, né, fariam o carregamento do código do SO do HD simulado para a memória de instruções. E após isso, né, o código do SO lidaria com a lógica de exibir no display, receber entradas do usuário, se ele quer ou não com preempção, executar os programas, fazer as trocas de contexto, certo? Agora, qual que seria o cenário mínimo, né, que é para essa versão à distância da disciplina? O cenário mínimo é você conseguir, né, fazer o escalonamento dos processos com e sem preempção, né? E para o cenário mínimo eu pensei em uma memória RAM que tem partições fixas para o SO e para cada um dos processos. Isso é uma simplificação para dar maior enfoque no escalonamento de processos ao invés do gerenciamento de memórias. Então, no modo sem preempção, um programa executando, depois o outro, né? E o sistema operacional controlaria isso. Já o modo com preempção implementaria, né, o algoritmo round robin, e então a execução seria alternada entre os processos, né, e temporizada, né? E nas trocas de contexto, o código da SO salvaria os dados dos registradores daquele processo que acabou de ser interrompido no HD simulado, de forma que ele pudesse recuperar quando ele voltasse a escalonado. Bom, a primeira coisa que eu fiz no projeto do Quartz foi criar um módulo sistema operacional, né, tendo uma visão em mais alto nível do meu processador, da interconexão dele com as memórias, e para eu poder adicionar os novos módulos, né, BIOS, HD simulado e os outros módulos auxiliares. Além disso, eu fiz a alteração da memória de dados, né, para o template de dual clock do Quartz,
Então eu utilizo um clock normal para escrita e um clock que seja mais rápido para leitura. Se eu estivesse testando no kit, o clock rápido seria o de 50 MHz e o clock normal ele é gerado a partir de um divisor de frequências. Então ele poderia ser de 1 Hz, 2 Hz, meio Hz. Já para os testes de waveform, eu estou utilizando que o clock rápido ele é 2 vezes mais rápido que o normal. Então a gente pode ver aqui ó, que a partir de 2 subidas de clock do rápido, geram uma subida de clock do clock normal. Eu também fiz a implementação de um módulo de entrada e saída. Então isso envolveu novas instruções, que eu chamei de in e out. Então a out, ela pega um dado que está num registrador e ela atribui a saída padrão. Saída padrão eu utilizo para ver nos waveforms. E eu também, a partir dela, passo por decodificadores BCD e exibo, gero os sinais para o display de 7 segmentos. No caso, um para dezena e um para unidade. Já a instrução in, ela pega o dado, referente à configuração dos switches no kit, que o usuário faz, e atribui esse dado para um registrador. Mas para que o usuário tenha tempo de configurar os switches e confirmar, eu criei a instrução wait. Essa instrução wait vai bloquear o processador, até que o usuário confirme a sua entrada. Então, o funcionamento dessa interrupção de entrada, conforme eu expliquei, utiliza a instrução wait, que irá bloquear o processador, e ele só irá desbloquear a partir da confirmação do usuário. Então, eu tenho uma entrada do usuário, confirma. Bom, então para fazer essa interrupção de entrada, efetivamente bloquear o processador, o que eu fiz? Eu utilizei, na verdade, um habilitador para o clock. Então, todo lugar que eu usaria o clock normal, na verdade eu utilizo uma versão habilitada desse clock, que ele só deixa passar o clock, eu utilizo uma porta end para isso, ele só deixa passar o clock caso eu tenha a confirmação do usuário ou não o sinal de wait. Então, quando chega esse sinal de wait, ele irá não deixar passar o clock e só será desbloqueado quando o usuário ativar a confirmação. Ainda sobre entrada e saída, basicamente são esses 3 módulos que controlam a entrada e saída. Esses dois aqui de baixo, limita saída e buffer saída, eles são principalmente para saída, mas o gerenciador de entrada e saída tem 2 principais prioridades, que fazer com que o valor lido dos switches, que é de 16 bits, seja estendido para 32. Para isso eu adiciono, eu concateno 16 zeros à esquerda. Como eu estou adicionando só o zero e não estendendo o bit, note que vai ser apenas para números positivos. E a saída padrão era limitada a 7 bits, para ficar de 0 até 127. Depois ela acaba sendo limitada de 0 a 99 também, para poder ser exibida em 2 displays. Além disso, para a entrada e para a saída tem uma série de sinais de controle, que a unidade de controle dispara. Por exemplo, reg to disp vai fazer com que a saída receba o dado. Switch to reg mostra que é uma instrução in, então ele faz a extensão e depois coloca como entrada do banco de registradores. Então aqui está o módulo sistema operacional, que é o principal do projeto, que eu havia citado. A gente pode perceber que ele basicamente é uma grande interligação entre os demais módulos, E então podemos ver aqui o processador, as memórias, de instruções, de dados, o HD simulado, a BIOS, a memória de saída aqui, com decodificação para aparecer nos displays de 7 segmentos, o habilitador e entre outras coisas. A unidade de controle, a gente pode ver lá no fim, temos as instruções que foram adicionadas, algumas syscalls, e também aqui, a unidade de controle também, dispara agora novos sinais, referente às novas instruções. Temos aqui a nova memória de dados, com o dual clock. Então podemos ver, ele temos um clock para leitura e um clock para escrita. E a gente pode ver no sistema operacional, que o clock para leitura, para escrita é o lento e para leitura é o rápido. Aqui o gerenciador de entrada e saída, que já estava lá no slide, mas ele trata tanto da extensão do dado dos switches, quanto a exibição do dado, a passagem do dado para a saída padrão. E aqui está o buffer de saída. Ele utiliza o mesmo modelo de RAM de dual clock, que é a memória de dados. Então esse módulo é responsável por deixar armazenado
o valor da saída padrão, né? Então ele tem essa escrita. E a leitura, na hora da leitura, né, ele faz o quê? Ele já converte aqui para ficar com 4 bits e vai passar, né, para a unidade e a dezena para aparecer no display de 7 segmentos. E ele tem esse for aqui, né, que ele serve para separar os dígitos de unidade e dezena, né. Além disso, também foi implementado um módulo para BIOS, utilizando o template de ROM do Quartus. Então, atualmente ele está carregando um código apenas de exemplo, que imprime 321, né? Mas no cenário ideal ele teria teste de integridade e faria o carregamento do código do SO para memória de instruções. Mas então, né, aqui está o módulo implementado, eu criei também um multiplexador, né, que escolhe se a instrução que o processador receberá virá da BIOS ou da memória de instruções. E o sinal de controle cell BIOS, né, que é o daquele multiplexador, ele é controlado pelo módulo controla.so. Esse módulo ele guarda numa variável reg, né, um estado nessa variável BIOS mode, né. Então, inicialmente, ela começa com 1, daí quando é visto um route, né, ele troca para 0 para que as instruções passem a ser vistas, ser pegadas da memória de instruções e não mais da BIOS. Além disso, né, no reset, a BIOS mode seria ativada novamente. Agora, sobre o HD simulado, o módulo dele foi implementado de forma similar à memória de dados, né? Só que o mapeamento, né, o endereço, na verdade, ele recebe na forma de trilha e setor. E embora, né, inicialmente eu falei que o comportamento seria similar ao de uma matriz, o armazenamento, de fato, ele é sequencial. Só que o mapeamento trata ele como uma matriz, né? Então, sempre que a gente vai escrever ou ler, a gente faz essa conta, né? Trilha vezes número de setores mais setor. E para a utilização do HD foram criadas duas instruções especiais, né? HD to reg e reg to HD. Então, a HD to reg, né, é similar a um load word, né? Então, ela carrega um dado do HD para um registrador específico. E a reg to HD, ela é similar a um store word, carregando, né, o dado de um registrador para o HD. Aqui estão também, né, os sinais de controle associados a cada uma delas. Note que para HD to reg, né, é ativada a flag de escrita em registrador e o dado ele é direcionado à entrada do banco de registradores. Então, aqui no módulo de sistema operacional, a gente pode ver, né, a BIOS e a gente pode perceber que a saída dela, em inst BIOS, ela entra no MUX, que é aquele MUX que a gente citou, né, e ele seleciona entre a instrução que vem da BIOS e a que vem da memória de instruções. E o sinal de seleção é o cell BIOS, e aqui está a instrução. O cell BIOS ele é configurado no controla.so, então aqui está a lógica do BIOS mode que foi explicada. Quando o BIOS mode está no 1, vê um route, ele volta a ser 0. Quando é reset, ele volta a ser 1. Né? No caso contrário, ele só será passado para a saída do sinal de seleção. Aqui está a BIOS em si, né? Ela é o template de ROM, então não tem muito segredo, ela tem um arquivo de inicialização, que é onde está o seu código, né, que imprime 321 atualmente. Agora, para o HD simulado, né, ele também está presente aqui no sistema operacional. A informação de trilha e setor, note que ela é retirada diretamente da instrução, como eu havia planejado aqui, né, a informação de trilha e setor. E também temos esse sinal de HD leitura escrita, que ele é para a instrução, né, do reg to HD, para habilitar a escrita. Então a gente pode abrir o módulo do HD, a gente vai perceber, né, que esse sinal, ele de fato é o habilitador de escrita. E para leitura não tem habilitador, né, e tem a conta que a gente já explicou. Então vejamos agora um teste, né, que mostra o funcionamento do HD simulado e das instruções relacionadas a ele. Vou deixar rodando. Então a gente tem primeiramente um ADDI, a gente carrega o valor 3 no registrador 0. Depois, né, do registrador 0, a gente salva no HD na trilha 0, setor 1. Depois a gente recupera, né, faz a leitura da trilha 0, setor 1. E esse dado, né, é guardado em x1. Depois a gente imprime, né, o valor de x1 no display de 7 segmentos. E também é passado para a saída padrão, né. Aqui está a saída. Perceba que sempre, inicialmente, roda o código que está na BIOS. Então, esse 321, ele é a BIOS que manda até esse primeiro route. Então, perceba que até depois desse route, né, o PC zera. E então, nesse trecho aqui, já estaremos lendo instruções da memória de instruções. Então, essa primeira instrução ela é o ADDI. A segunda, ela é a que faz a escrita no HD.
Então perceba que o sinal de escrita no HD aqui, ele fica habilitado. Depois é a leitura do HD. Perceba, né, que ocorre igualzinho à memória de dados, né, que a leitura do valor correto ela é feita na subida do sinal rápido, né, do sinal de clock rápido. E depois, né, antes do route, nessa última instrução, é feita a passagem para a saída, né, do valor 3, que é o que inicialmente tinha sido passado. Agora, para o gerenciamento de memória, eu optei por utilizar, na verdade, partições fixas, né, para cada um dos processos e também uma partição para o sistema operacional, de forma que, isso tanto para a memória de instruções quanto para de dados, de forma que, para você acessar, né, quando você estiver executando o processo 1, para você acessar as instruções dele, você precisará, na verdade, somar M ao valor do PC, né? Pois o 0 do P1, ele é o M, né? E o 1 é o M mais 1 e assim por diante. E o mesmo para os outros processos. Então, eu fiz, na verdade, esses dois somadores, né? Um, ele soma o valor do PC, que vai ser o endereço que entra na memória de instruções, e o outro soma, na verdade, o endereço que entraria na memória de dados. E aqui está o esquemático do módulo somador. Então, ele recebe um endereço de entrada e ele vai dar um endereço de saída. E a decisão ele toma com base nesse sinal de seleção idproc. E ele tem também os dois valores lá, né, de M e P, que é o tamanho partição. Então, aqui está o módulo, que eu chamei de soma endereço proc. E a gente pode ver que ele tem um always aqui com asterisco, né, então ele é combinacional, é um módulo assíncrono. Então, a gente pode ver que, com base no sinal idproc, né, se ele for 0, ele passa o endereço diretamente, pois seria o SO executando. No caso de ser 1, ele soma M, e no caso de ser 2, né, ou mais, ele soma M mais o tamanho da partição. Isso aqui está apenas para 2 processos, né, mas futuramente, nos testes do PC3, eu posso melhorar essa lógica para estender para mais processos. Aqui temos um waveform para demonstrar o funcionamento dos somadores. Então, quando o ID processo foi 0, o endereço de entrada foi 5 e a saída foi 5. Quando foi 1, ele somou apenas M, então 55. Quando foi mais de 1, ele somou 50 mais 20, então 75. Agora, a lógica para o gerenciamento de processos, ele segue o algoritmo de escalonamento round robin, que é de fila circular, que é bem simples de entender, né? Ele simplesmente escalona um processo para executar, depois de um certo tempo, né, que é conhecido por quantum, ele troca para o próximo e assim por diante. E quando chega no último processo, ele volta para o primeiro, né? Então, sempre o que acabou de ser executado vai para o fim da fila. É interessante notar que o SO deve ser executado a cada troca de contexto. Então, né, quando o quantum acaba e o P1 deve sair, o SO tem que tem que executar para salvar os registradores do P1 e também botar o P2 em execução. Daí, depois do P2, é a mesma coisa. O SO sempre vai estar presente nas trocas de contexto. Para a implementação desse algoritmo, então, a gente precisa de um contador, né? Então, eu fiz esse módulo, contador de quantum, que ele tem um papel simples, né? Ele conta até que, daí ele dispara um sinal quantum over para sinalizar, né, que seria o momento de uma preempção, e depois volta a zero o seu contador, né, e conta novamente. Então, caso o usuário, né, o modo de execução seja com preempção, eu terei depois uma entrada, e a gente pode, por exemplo, colocar um end, né, como um habilitador. Então, se for um modo preemptivo e disparar o sinal quantum over, está na hora de fazer uma preempção, né? Então, o SO deve voltar a ser executado. E aqui está o módulo contador. Ele também não tem muito segredo, ele parece bastante com o divisor de frequências. Eu coloquei aqui um parâmetro com o quantum, mas futuramente eu posso colocar como uma entrada, que poderia ser setada pelo usuário ou pelo próprio código do SO. E ele também tem uma lógica simples aqui, né? Tem uma variável contadora, que ela vai se incrementando, e quando ela chega no valor de quantum, ela libera um sinal, libera o valor 1 para o sinal quantum over. Agora, com relação à plataforma de software, que no caso é o compilador, as principais mudanças foram: na função de conversão de binários, eu adicionei o tratamento para números negativos, né? Então toda a lógica do complemento de 2. Além disso, eu fiz a lógica para endereços relativos ao invés de absolutos, né? E isso foi basicamente fazer a subtração do endereço absoluto pela linha que fez referência ao endereço. E também tiveram demais mudanças, mas que são menores. Por exemplo, a adição das novas instruções, né? Do route, out, in.
Para isso eu criei até uma geração uma geração de binário para um tipo novo específico, que eu chamei de sys. Vamos agora, então, fazer a execução de um código. Esse código aqui que está em C-. Perceba que ele recebe duas entradas, né, um x e um y, e depois ele faz o output de x elevado a y. Ele faz essa conta a partir de multiplicações sucessivas com esse while aqui. Então, passando pelo meu compilador, aqui está o print que eu tirei do código assembly que ele gera. Então, temos instruções wait, in, né? Temos também pulos condicionais e não condicionais, né? Temos aqui um jump, temos um branch if equal, que é referente ao while, né? Set if less than, tem bastante coisa a ser testada aqui e que vai ser interessante ver o resultado. Então, eu carreguei o binário que o meu compilador gerou na inicialização da memória de instruções. Então, eu estou aqui com o waveform, eu ainda não gerei ele, mas eu tenho um comentário, né? Que como tem duas instruções in, eu já deixei o confirma ativado e já defini aqui o valor dos switches para 3. Então, x receberá 3 e y também. Então, a resposta esperada é que a gente veja no stdout 3 elevado a 3, né? Que é 27. Então, vamos ver se a gente consegue achar esse 27 no stdout. Vou botar para rodar. Opa, está pronto aqui e a gente pode já ver o nosso 27, tão esperado 27. Logo ao fim aqui, né? Porque ele era uma das últimas instruções. Então, o que aconteceu, né? Inicialmente aqui a BIOS executou, 3, 2, 1. Daí, como não teve nenhum output até o 27 lá, a memória de saída continuou com o valor 1. Eu poderia até ter resetado ela, né? Quando o modo da BIOS é desativado. Temos, então, né, os dois sinais de wait, que eles já foram brevemente satisfeitos a partir do sinal de confirma no próximo ciclo de clock. Então, né, e como o valor do switch era 3, os registradores respectivos receberam o valor 3. A gente pode dar um zoom aqui, nessa variável PCFIN aqui, que demonstra o PC, né? A gente pode perceber os desvios, né, olhando os números aqui. Então, vai crescendo até que, a partir do 40, que ele pula de volta para o 21, daí ele fica, né, faz algumas iterações, vai até o 40, volta ao 21, até o momento, né, que o SLT é satisfeito e ele pula, né, do 26 para o 42, 43, 44. Então ele executa as últimas instruções aqui, né, ele carrega a variável x elevado a y em T0 e já coloca T0 como saída. Então ele vai para a memória de saída e logo depois ele já imprime o 27, que é o valor correto. Agora, algumas pendências que a plataforma de hardware ainda está tendo é que atualmente os valores de M, P e também o sinal de ID proc eu tô informando manualmente, né? Então eles não estão sendo alterados dinamicamente. Então esse vai ser um próximo passo, né? Junto com a montagem do código do SO, né? Então a ideia vai ser que eu vou criar alguma forma de armazenamento que guarde o valor, né, do limite inferior superior do processo que está sendo executado. E eu tenho que, talvez eu tenha que criar novas instruções, de modo que o código do SO consiga salvar essas informações e recuperar depois. Como um cronograma de execução até o próximo ponto de checagem, até a semana que vem irei fazer o armazenamento de informações dos processos que eu acabei de citar, mais, né, a criação dos sinais de entrada para definir o modo preemptivo ou não. Até dia 2/2, eu vou ir fazendo um esboço do código do SO, né, em linguagem de programação e tentar utilizar o compilador, né, vou utilizar o compilador parcialmente para a geração desse código. E depois, na outra semana, preparar, né, alguns programas e fazer testes. E na última semana, fazer os ajustes finais, polimentos e preparar o vídeo. Então eu finalizo por aqui. Muito obrigado.